Amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje eu vou voltar um pouquinho das minhas origens, porque apesar de eu ter nascido em São Paulo, no centro de São Paulo, na Liberdade, minha família toda vem do interior, vem de Ribeirão Bonito, na região de São Carlos, ali. E meu pai trabalhou na lavoura, minha mãe também. E eu, além de gostar bastante de gastronomia, gosto muito da comida natural. Gosto muito daquele preparo que é feito nas fazendas. E hoje eu vou falar de uma fazenda da qual eu já sou cliente. Porque o pessoal que me conhece sabe que eu não faço uma reportagem sem conhecer aquilo que eu vou falar antes. Mas isso aqui não é publicidade, não é merchandising, é simplesmente uma matéria jornalística. Porque eu comprei pela internet 2 vezes produtos dessa fazenda e fiquei encantado com os queijos que eu recebi, com a goiabada, com os bolos, enfim, com tudo que a gente vai falar. Estou falando da fazenda Atalaia, que fica em Amparo, pertinho aqui de São Paulo, e que tem toda uma tradição, uma história. Eu pesquisei, entrei no site, o site é maravilhoso, não vejo a hora de acabar essa pandemia toda, porque eu já passei dos 60, tenho que me cuidar um pouco, para eu ir lá poder degustar um café da manhã, degustar os queijos, o almoço. Quem estiver nos assistindo pode, depois do programa, entrar no site, que vocês vão ver algo maravilhoso. Vou mostrar fotos aqui também. Mas eu tenho a honra e a satisfação de ter do outro lado da linha, devidamente paramentados, com máscara, os comandantes desse trabalho que eu experimentei e achei maravilhoso. Tem o Paulo Rezende, que é agrônomo e proprietário da Fazenda Atalaia. A Rosana Rezende, que é sua mulher, que também mostra toda a habilidade ali no preparo do queijo. E o Tiago Ventura, que é gerente do Extra. Muito obrigado aos 3 por me atender. Eu começo pelo Paulo, né? Por uma questão de deferência. O pessoal agora fala que a gente tem que falar dos mais velhos. Então, o Paulo, me perdoe, vamos começar com os mais velhos. Paulo, muito obrigado por me atender e me conceder essa entrevista. A gente que agradece, é um prazer estar falando com você e apresentar um pouco do que a gente faz aqui. No momento, um produto da Atalaia, que já nos dá um imenso prazer, né? E, por agora, abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Maravilha. Bom, eu tive uma surpresa agora, antes de começar a gravação. A gente começa um pouquinho nos bastidores e o programa é transparente, a gente conta tudo. O Paulo nasceu em Santo André, quer dizer, além de tudo, tem essa ligação com a gente aqui, com o ABC. É isso mesmo, Paulo? Você nasceu em Santo André? Isso, nasci em Santo André, nasci em 65. Meus pais foram professores aí no Américo Brasiliense. Poxa vida. E então, até recentemente, quando o Américo fez 70 anos de existência, a gente foi até aí, minha irmã e eu, fomos até aí receber uma homenagem que eles fizeram aos meus pais, os alunos da década de 50, 60 e 70, de 50 e 60, fizeram homenagem aos 70 anos do colégio e homenagearam os meus pais. Então, nós temos recordações muito boas aí desse período, dos meus 10 primeiros anos de vida em Santo André. Que maravilha. Fico muito feliz aí de estar conversando aí. Fui muito amigo do professor Pedro Cia, que foi diretor do Américo Brasiliense. Infelizmente, já nos deixou. Pedro Cia é amigo da minha mãe, Clarice Mata, que faleceu, mas o Pedro Cia é uma pessoa que estava sempre aí amigo da minha mãe, que é Clarice Mata, e meu pai, Paulo da Costa Rezende. Você vê como esse mundo acaba sendo pequeno, né? Mas hoje a gente vai falar da Fazenda Atalaia mesmo. A Fazenda Atalaia que seu avô comprou em 1939, mas ela já existia, era uma fazenda de café. E, mais uma vez, fica comprovado que a melhor harmonização do café é o queijo, né? Café e queijo combinam muito bem. Uma fazenda que era de café acabou virando uma grande produtora, premiada internacionalmente de queijo, né? Fala um pouquinho da história da Atalaia. Joaquim, a propriedade, como você falou, é uma propriedade feita para atender a necessidade da cafeicultura da segunda metade do século XIX, né? É uma propriedade de 1860, foi construída pela família do Heitor Penteado, uma família tradicional, numa região que era muito forte na produção de café.
E naquele momento tudo era manual, né? Então a fazenda foi feita em taipas, usando recursos e materiais locais, e ela é composta por uma sede, o terreiro, a tulha, e naquela época ainda tinha olaria e senzala na fazenda. Então, para nossa sorte, ela passou todo o auge do café, depois houve a decadência da cultura, né? Meu avô materno, que é um imigrante libanês, comprou isso aqui em 1939, já não produzindo mais café. Aí houve um ciclo onde ele fez um alambique, produzindo cachaça. Depois a fazenda ficou novamente parada e aí ela foi dividida. Essa parte que temos, que é toda a sede, o conjunto histórico do 1860, depois de dividido, isso aqui ficou com a minha mãe e minha tia doou para nós, então é o que temos da fazenda, é metade da propriedade original, e ela forma um conjunto muito bonito arquitetônico aí da época do café, é muito agradável de ver. E a gente sempre teve o respeito à história, sempre gostei muito disso aqui. Então a gente manteve todas essas edificações. Tentamos começar plantando café. Infelizmente a gente não houve várias dificuldades, isso lá há 30, 25 anos atrás. E aí a minha mulher começou a fazer queijos. Queijo com pouquíssimo leite que tínhamos. Produzimos 40 litros de leite por dia naquele momento. Vivíamos da cafeicultura, que estava numa fase cada vez mais difícil. Mas aí o queijo foi aparecendo uma boa opção para aquele momento que a Rosana fazia os queijos, entregava, fazendo na cozinha de casa. E aí fomos desenvolvendo isso aí, mas sem perder essa respeito à história da propriedade, né? Então a gente, paralelamente ao desenvolvimento do queijo, a gente foi também tendo a ajuda de diversas pessoas, que isso é engraçado. Eu falo que a fazenda tem 160 anos de histórias contínuas, né? Vai mudando a atividade, mas todo mundo respeitando, por isso que ela é bonita e é agradável. Então nós também temos essa consciência de que estamos fazendo uma coisa inovadora, que é o queijo, mas sem perder o respeito a tudo que se fez, tudo que se pensou aqui. Então quando você chega aqui hoje, tem o queijo inovador, mas também você consegue visualizar tudo que foi feito, onde nós fazemos no restauro hoje da fazenda, em taipa, com auxílio também de profissionais, mas então fica um conjunto muito interessante. Legal, legal. A gente vai falar disso mais um pouquinho daqui para frente, vai falar dos tipos de queijo, mas eu queria pegar uma palavra da Rosana aí, porque eu assisti a uma entrevista dela, tua também junto, aí no Globo Rural, já de algum tempinho, já fantástico, feito pela minha amiga Ellen, e eu fiquei encantado quando ela disse que você, quando disse que queria casar com ela, falou, mas tem que morar na Atalaia. E ela topou no ato. Viu como o amor também ajuda a fazer coisas muito boas? Porque se foi ela que começou a fazer esses queijos deliciosos, que nos brindam todo dia, valeu muito a pena em todos os sentidos ir para a Atalaia, né, Rosana? Sim, Joaquim, boa tarde. É um prazer falar com você. Obrigada pelo convite. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se formou, foi para a minha cidade, sou mineira, nascida em Unai, e ele morou 6 anos, nós nos casamos, eu engravidei, nosso filho hoje está com 25 anos, o mais velho, e quando eu fiquei grávida, ele falou, olha, a minha proposta foi sempre, quando for ter a minha família, morar em São Paulo. Eu quero ter os meus filhos e criar os meus filhos na fazenda. Então, a gente vai morar na fazenda. Eu falei, tranquilo, eu vou para onde você for. E assim viemos para Atalaia. Quando a gente chegou, 6 meses depois, nosso filho mais velho nasceu. E a proposta era, ele já tinha uma atividade na fazenda, porque ele tomava conta do café junto com a mãe dele, e eu precisava criar uma atividade para mim. E foi assim que eu comecei a fazer os queijos. O meu pai sempre fez queijo, e eu tinha um pouco de noção do que era isso. Isso fazia parte da minha vida, né? Da minha infância e tudo. E com o pouco conhecimento que eu tinha, eu comecei a produzir um pouquinho de queijo na cozinha de casa e comecei a entregar. E aí veio a parte dele que ele percebeu que isso tinha futuro. E foi assim que começou a história que hoje a gente vive.
Que maravilha. Tinha que ter um DNA mineiro aí, né? Porque não tem como falar de queijo sem falar de Minas. Eu brinco sempre. O pessoal fala, queijo sou mineiro. Eu falei, gente, é produzido em São Paulo, mas tem mãos mineiras que começou tudo isso aí, ó. E o nosso queijeiro aqui também é mineiro. Dois mineiros à frente. Tem isso aí. Eu conheço bem essa história. Além do que vocês estão na Serra da Mantiqueira, que divide aí, está do lado, né? São Paulo com Minas, essa coisa toda. Eu tenho um sogro que é mineiro de Itajubá, o seu João, está com 90 anos. E eu não vejo a hora também dele poder ir aí, porque eu tenho certeza que ele vai ficar emocionado quando ele vir essa fazenda e degustar esses queijos. Há pouco tempo a gente teve num parceiro de vocês, que aí tem até a vinícola Guaspari, do Espírito Santo do Pinhal, que vocês vinham fazendo coisas. Então tem tudo isso. Eu digo mais uma coisa em comum que nós temos. A minha mulher também chama Rosana e foi professora do Américo. Então, quer dizer, não tem nada. Então ela é muito gente boa, Joaquim. É verdade. Você falou que o Tiago é queijeiro e mineiro. O Tiago é o mais novinho. Tiago, fala um pouquinho do teu trabalho aí na Fazenda Atalaia, dessa missão que, para mim, ela é, antes de tudo, uma missão divina, porque produzir alimento é algo abençoado. Boa tarde. Um prazer falar com o senhor. E como a Rosana falou, também sou mineiro, trabalho com queijos aí há 10 anos, sou técnico em laticínios, sou médico veterinário e estou aqui na fazenda compondo a equipe há 3 anos. E quando eu cheguei aqui na fazenda, o queijo Tulha já existia, né? Um queijo aí novo de 2016, e viemos trazendo algumas técnicas de novas produções, inovação de produtos e melhorando algumas coisas que já existiam. Hoje nós trabalhamos com alguns queijos bem distintos, então queijos de mofo branco, mofo azul, queijos cremosos, queijos de maturação curtas e maturações longas. Então, hoje a fazenda tem um leque de produtos bem grande, com uma boa qualidade e com a diversidade que agrada muito as pessoas. Ô Paulo, você começou a falar dos queijos, eu falei que a gente falaria dos tipos de queijo, o Tiago já deu um gancho aí. Eu lembro de ter assistido há poucos dias uma live de um grande amigo também, que é o chefe Rodrigo Oliveira, lá do Mocotó, e o Rodrigo falou que ele faz um tipo de uma queijadinha dele e tal, mas ele usa o queijo Atalaia. Não sei se vocês viram isso aí ou não. Eu acho que realmente até uma grande homenagem, porque o Rodrigo é um chefe estrela Michelin, que eu conheci há alguns anos, a gente já fez entrevistas e tal, e é um chefe muito respeitado no mundo inteiro. E ele falar que ele usa o queijo Atalaia, quando ele falou isso, eu falei, então eu acertei de pedir a entrevista. A gente já tinha até combinado de fazer essa entrevista. Fala um pouquinho, primeiro desse Tulha, que ele falou exatamente do Tulha que ele usa nesse produto que ele faz, né? E que é um queijo especial. Eu vi a foto deles, a peça e tal. É um queijo um pouco mais caro, porque ele exige um trabalho diferenciado, e ele é premiado, né? Fala um pouquinho desse queijo. Veja, o Tulha é o primeiro queijo que nós batizamos, que é o resultado desse desenvolvimento de um trabalho de queijos feitos, não só feito com o leite da fazenda, mas também maturado no ambiente natural da fazenda. Isso lá 10, 15 anos atrás foi um grande desafio, porque nós, para conseguirmos criar a nossa identidade produtora, né? Já que a gente é um produtor pequeno e um laticínio, pequeno produtor de leite, pequeno produtor de queijo, a gente precisa se diferenciar pela qualidade e pela identidade. Então, o Tulha foi o primeiro queijo que a gente tirou nesse trabalho de maturar queijos em ambientes naturais da fazenda, onde várias ações são feitas para a gente chegar nesse produto final acabado que é o queijo, porque a gente tem que ter alimento de vaca, tem que ter as vacas, ordenhá-las, mas paralelamente a isso, depois de fazer o queijo, a gente tem que ter um ambiente único da Atalaia, que são os prédios em taipa, que dão um clima, um ambiente de umidade e temperatura adequados para esse queijo que temos. Então, esse conjunto de ações, que começa a alimentação da vaca e termina na maturação dentro das tulhas de café,
que são prédios antigos também, de 1860, feitos em taipa, dão uma identidade final para esse produto, que a gente acaba assinando esse trabalho autoral, dando um nome para o queijo. Então, é o queijo Tulha, o primeiro que batizamos, e Tulha porque é feito no prédio e maturado no prédio das tulhas de café. Esse queijo foi um grande desafio, porque, num certo momento, a gente estava precisando fazer uma linha de frescos e tínhamos começado a desmaturar, não tínhamos onde comercializar esse maturado, e uma necessidade de dar vazão a esse trabalho, e, obviamente, também de entrar recursos, né, financeiros. Nós fomos para São Paulo tentar apresentar esses produtos, batizamos o queijo de Tulha, levamos para São Paulo, e aí começamos a encontrar um mercado que estava já receptivo a esse produto autoral, né? Que são realmente esses chefes, com o perfil do Rodrigo. O Rodrigo tem uma marca muito interessante, que é a simplicidade, né? Uma pessoa extremamente educada, extremamente simples, que compartilha o sucesso do Mocotó, né? E dos outros pontos que ele tem hoje, com a equipe. Então, isso é muito bonito nele. E ele é uma das pessoas que foi muito marcante no nosso trabalho, porque uma pessoa já conhecida deu esse espaço para experimentar nosso produto, gostou do produto, veio nos visitar e hoje usa o produto, não só o Tulha, mas usa outros queijos também, da Atalaia, nos restaurantes dele. E ele faz uma propaganda natural do produto, né? Ele não quer esconder as origens, ele quer até realçar de onde vem o produto e valorizar o produtor. Então, são parceiros que a gente vai encontrando no caminho, que valorizam o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, acho que se valorizam com tanta simplicidade que ele tem para apresentar o que faz, né? Então, a gente tem que sempre agradecer essas oportunidades. Eu falo que a gente tem muita sorte aqui na fazenda, de encontrar pessoas sempre maravilhosas na equipe que trabalha e nos parceiros que recebem esse produto também. Então, o Rodrigo é muito marcante para a gente. Verdade. E, como você diz, é uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Eu, algumas vezes, fui no restaurante e vi assim, ele parava, às vezes, no serviço, para dar comida para as filhas, num cantinho. Quando existiu o Esquina Mocotó ainda, tal, infelizmente, ele teve que deixar o Esquina, mas continua com o Mocotó, que vem do pai dele também, tem toda uma tradição. Sim, ele valoriza tudo isso. E só para complementar, o Tulha, isso a gente até esquece de falar, mas o Tulha é o primeiro queijo brasileiro que tem uma medalha de ouro em concurso internacional. Então, às vezes, a gente acha que isso é um grande valor, mas o grande valor é ter um parceiro como o Mocotó, conseguir fazer uma propriedade que vinha muito abandonada, vamos dizer, se reinventar e se valorizar com o queijo. Então, e receber pessoas de fora, é muito bacana, a gente tem a recepção de pessoas. É muito legal, o pessoal vem hoje para ver o trabalho que a gente está desenvolvendo isso. O prêmio realmente complementa esse trabalho, mas o bacana é ter parceiros, né? Como o Rodrigo, Alex Atala também, que é a primeira pessoa a colocar o Tulha no cardápio, foi o Alex Atala no Dom. Então, é de São Bernardo, né? Que é de São Bernardo, que é de São Bernardo, o Alex. Então, é isso aí. Então, você vê que isso é o que valoriza e que dá oxigênio ao trabalho, né? Isso é muito bacana, é muito legal. E a gente faz amigos com o queijo hoje. Pessoas que vêm aqui nos visitar e que se tornam amigos. E hoje, que já temos um tempinho aí, o Tulha fez em maio 5 anos de batizado, que está em São Paulo. Então, hoje nós recebemos pessoas que vieram aqui há 5 anos atrás. E vêm e falam, nossa, mudou muita coisa, mas não perdemos a essência, né? Então, tudo isso nos deixa muito felizes. Maravilha. Rosana, então o Tulha foi o primeiro queijo que você fez aí, quando você começou a botar a mão mineira na... Não, Joaquim. Eu comecei produzindo queijo frescal, que era o que eu conhecia. Depois eu passei para o queijo padrão, aí eu curava esse queijo padrão em temperatura ambiente. Aí a nossa produção foi aumentando, como a gente vendia só no mercado local, entregava em casa, e depois a gente começou a entregar no mercado, e o Paulo investiu um pouco na produção de leite. Chegou um momento que a gente não conseguia vender todo o queijo fresco que se produzia.
Aí a gente começou a fazer o Tulha. Então, o Tulha veio um pouco depois. A gente começou a produzir em 97, 96, 97. E o Tulha, ele foi premiado em 2016, para ter uma ideia. Eu acho que uns 8 anos a gente produziu mais os queijos frescos. Depois que a gente começou a maturar. Mas foi uma necessidade que nós tivemos, porque a gente conseguiu aumentar a produção do leite e como a gente não tinha mercado para todo o queijo fresco, aí a gente maturou um queijo. O queijo fresco é mais rápido, né? Você faz ele de uma forma mais rápida, né? O queijo fresco ele sai de uma forma mais rápida, então sim. Ele é produzido, ele sai mais rápido, mas você também não tem muito tempo de comercialização, porque é um queijo que você tem que vender fresquinho, tem que ser consumido fresquinho, enquanto o outro você tem um tempo de prateleira, você tem condição de esperar um pouco mais, né? Para comercializar. E, aliás, é maravilhoso. Eu comprei na semana passada, recebi rapidinho, quero até avisar o pessoal aqui de Santo André, de São Bernardo, pode comprar pela internet, porque chega muito rápido. E estava gostoso? Estava maravilhoso, estava maravilhoso. Então, tá bom. Aquilo no café da manhã, com café, também comprei goiabada, né, cremosa. Ah, delícia. O bolo de mexerica, eu nunca tinha comido bolo de mexerica. Comi semana. Ah, que gostoso. Que maravilhoso. A gente fica muito feliz. O pão também. Agora, eu vi que o Thiago, enquanto estava falando dos queijos, ele já estava aí pronto para falar, né? Cada um deles tem um tipo diferente de preparo. Cada um deles tem, inclusive, apesar de eles serem totalmente naturais, tem até ingredientes que vocês trazem de fora aí, né, para poder maturar. Como é que é isso? Conta aí para gente. É isso mesmo. Como a Rosana começou a falar aqui, um queijo frescal, por exemplo, é um queijo de fabricação de tecnologia um pouco mais simples. Né? É um queijo que você faz ele hoje e amanhã pode comercializar. Então não precisa ser maturado, é um queijo bem tranquilo. Tem alguns queijos que a gente tem que colocar alguns fungos, por exemplo, que nós compramos de fora, então ele vem liofilizado, a gente coloca no leite, dá condição para ele poder desenvolver e trazer características desejáveis. Né? Então são queijos mais trabalhados. São queijos esses que precisam de umidade, temperatura, câmeras frias adequadas para maturação. Então são duas linhas diferentes de produção. Os primeiros queijos maturados na tulha, são queijos que maturam em ambiente natural, onde todo o ambiente de 160 anos participa da maturação desse queijo, seja por bactérias, fungos ou leveduras, maturando esse queijo da casca para o centro, trazendo características particulares. E são queijos de maturação mais longas, né? Diferente de queijos mofados, que são queijos de maturação curta a média, e que depende dessa climatização para trazer características desejáveis, cremosidade, mofo. Cada queijo tem algum ponto diferente de produção. Maravilha. Ô Paulo, você falou muito da preocupação com a história, com a preservação, com a restauração, e eu vejo que a Casa da Fazenda, aí, a Casa Grande, ela nos remete ao século XIX mesmo, a meados aí. Vocês têm todo um trabalho também para receber o turista que vai aí, para contar essa história, para situar. Quer dizer, a pessoa chegando aí, ela vai voltar no tempo e ver como é que o pessoal vivia nessa época, é isso? É isso. O que nós queremos é... Tudo que eu sinto pela Fazenda, que a gente... Foi minha infância aqui, nas férias, sempre por aqui, eu guardo com muito prazer. E hoje a gente quer compartilhar isso com as pessoas que vêm até aqui. Então, isso aqui não é uma loja, um ponto de vender queijo, mas, assim, um lugar para receber pessoas que consigam ter experiências únicas aqui, porque é o que eu tive sempre, o que marcou minha vida. Então, o objetivo é compartilhar isso e fazermos isso respeitando, como eu falei no começo, não só os prédios, mas também da culinária. A gente faz uma culinária muito ligada às coisas que come-se numa área rural. Então, a gente quer mostrar o que a gente é, né? Então, a salada é da nossa horta. Quando vamos, nós temos porco e galinha que participam. Então, tem ovo caipira, tem charcutaria de porco. E coisas feitas por pessoas de... Tem jovens, como o Thiago,
Mas tem pessoas também na cozinha, uma senhora de 60 anos que sempre foi cozinheira de fazendas. Então, hoje ela trabalha feliz da vida, porque ela vê um monte de pessoa elogiando a couve dela, um feijão tropeiro com galinhada, que é típico daqui, da região nossa, e que ela faz, e sempre fez da vida toda dela, e ela se sente hoje super valorizada, porque é único, o produto dela é único. A Rosana faz uma limonada, por exemplo, que a gente pega limão daqui, ou sempre coisas daqui, ou de vizinhos, e aí ensina uma outra senhora a fazer, que faz a limonada e fala, nossa, nunca tomei uma limonada desse jeito. Então, todas as ações que desenvolvemos aqui fazem parte da nossa vida aqui nos últimos 50 anos, né? E aí a pessoa que vem de fora vê que é simples, porém muito bem feito, bem dedicado, e com originalidade ao mesmo tempo, né? Fica uma coisa muito gostosa. E, paralelamente a essa ação gastronômica, a gente também tem a Meire, que faz uma visita guiada, uma visita histórica guiada pela fazenda. Meu nome é Meire, eu trabalho aqui na Fazenda Atalaia e essa visita guiada, virtualmente feita, é um convite que nós especialmente recebemos e com uma alegria imensa aceitamos do SESC, por esse evento internacional, que busca fornecer um pouco de um material audiovisual para a Semana Internacional de Turismo. A principal ideia da Fazenda é sempre proporcionar experiências, um espaço que foi construído em 1860 para a produção de café e que hoje fomenta a difusão de cultura e valor por meio do queijo, que é um alimento que carrega parte da identidade da Fazenda. A Meire é historiadora, então ela entende muito o conceito da Atalaia e entende de história. Então ela consegue posicionar as pessoas que vêm aqui, onde elas estão, qual a importância de todo esse ciclo do café, até para a gente ter o que temos em São Paulo, a Vina Brasil, a Vina Paulista, e a própria industrialização paulista, que tem muito a ver com a força que o café deu para toda essa região. Então, tudo isso é explicado, a gente vai no restauro, apresenta restauros em taipa, a pessoa entende o que é isso. Hoje também temos uma marcenaria que faz o suporte do restauro e também os móveis todos usados na fazenda. Então, a pessoa vê o trabalho de uma marcenaria com madeira maciça, vai à horta e também vai ter uma convivência com os animais, que é muito bacana. E termina degustando o queijo. Então, a gente fecha um pacote bem legal de experiências que acontecem em uma propriedade, que hoje tem quase 60 colaboradores, e cada um desenvolvendo um dom diferente. Então, a gente vai passando pelas equipes e as equipes explicam o que fazem. É muito gostoso. Que maravilha! Não vejo a hora de... Já está aberto de fim de semana para o pessoal poder visitar? Como é que está funcionando? Estamos abertos para visitação. Óbvio que agora, tomando as devidas precauções, todo mundo tem que estar de máscara, só não dá para comer de máscara, mas o resto a gente está todo mundo de máscara. Não podemos fazer alimentação dentro da tulha, mas a gente disponibilizou mesas na sombra das árvores, mesas bem espaçadas. Então a gente retira o café da manhã ou o almoço, nesse momento ainda numa embalagem descartável, para não ter retorno e tudo mais, mas tomando todas as medidas necessárias, acompanhando aí a exigência da vigilância sanitária, para a gente poder trabalhar. Então tem almoço, tem o café da manhã, e a partir do final de semana que vem, acho que a gente retoma as visitas guiadas com grupos menores, para a pessoa poder entender onde está, né? Que isso é tão importante quanto experimentar o queijo. É muito bacana esse conjunto de assuntos. Maravilha. Então, a nossa próxima entrevista vai ser aí. Eu vou fazer questão de ir aí para gravar, mostrar você vai fazer esse espetáculo. Aí você vai fazer a visita guiada, aí a gente você vai ver como é legal isso aí. Não, com certeza. Já estou salivando aqui só de imaginar isso aí. E a gente vai com certeza fazer. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando com vocês, porque a prosa é boa, né? Infelizmente, o tempo de televisão é curto. Queria deixar um espaço final para vocês colocarem alguma coisa que eu tenha deixado de perguntar, que vocês considerem importante. Começaria pelo Tiago, aí fazendo a volta. Se tiver algo que você queira falar que eu não perguntei, Tiago, fica à vontade. Joaquim, só para complementar, deixa eu falar uma coisa, complementando a fala do Paulo. Uma coisa muito bacana da Fazenda é que a gente veio com essa proposta de viver aqui, criar os nossos filhos.
Assim fizemos. A gente tem um filho de 25 anos e um de 23 anos, que hoje participam das atividades da fazenda. E hoje a gente vê a fazenda sendo restaurada com aquilo que a gente produz dentro dela. Então, é uma fazenda totalmente sustentável. Isso, além da gente conseguir criar os nossos filhos aqui, a gente está conseguindo restaurar a fazenda com o próprio dinheiro dela. Então, isso é muito gostoso para a gente. Que maravilha. E um dos filhos fez engenharia, o outro fez que curso? Um fez fez agronomia na Exalc, e o outro faz engenharia de produção na Poli. Legal. Os dois estão terminando agora, na verdade. Que maravilha, que maravilha. E os dois estão ativamente participando da proposta da fazenda. Isso é muito gratificante para a gente. Com certeza, com certeza. Como é o nome deles? É Paulo José e Guilherme. Paulo e Guilherme. Parabéns para a família aí, que isso é muito importante. Fala, Tiago. Obrigada. Bom, gostaria de ressaltar só, que passou meio batido, nós não tocamos no assunto. Falando em qualidade de produtos, o nosso leite é produzido aqui na fazenda. Então, é bem legal que nós temos o controle, né, da qualidade do leite, o leite tipo A, e de toda a sanidade do rebanho, né? Então, são animais que têm uma saúde impecável, né? São animais bem cuidados, que geram um leite de boa qualidade e, consequentemente, produtos mantêm o mesmo padrão de qualidade que o leite vem para ser processado. Então, acho que vale a pena provar os produtos, são queijos e derivados. E é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Maravilha. Falou aí, ó, o veterinário, né? Rosana, quer alguma coisa para acrescentar? Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço em nome aí de todos os colaboradores aqui da Atalaia, a oportunidade que você deu aí para gente. E convidar todo mundo que gosta aí dessa, ou pelo menos tem interesse ou uma curiosidade de ações reais numa área rural, né? Porque aqui não tem nada feito para o visitante ver. Tudo é feito para a fazenda se movimentar. Então, são atividades reais. Mas o visitante vai participar, vai poder trazer filhos, são experiências muito únicas. E a gente tem muito prazer em receber todo mundo aqui. E já estamos te aguardando aqui também para fazer uma visita pessoalmente à fazenda. É bom salientar, como você falou no começo, nós temos a nossa entrega nas residências também, né? Então, se entrar no nosso Instagram, Fazenda Atalaia, a gente também pode entregar produtos no Grande ABC, no Brasil inteiro a gente faz entrega. Verdade. Mas receber as pessoas aqui é uma experiência muito bacana para nós e acho que para quem vem aqui também. Legal. E eu posso dar um testemunho, já é a segunda vez que eu comprei, tinha comprado uma vez antes. Na segunda que eu falei, não, agora eu tenho que entrevistar porque o produto é muito bom. Além de tudo, você é atendido com uma gentileza, o pessoal que atende espetacular e a rapidez. Eu falei, vai demorar alguns dias para chegar, tal. É um frete muito barato, porque vem lá de Amparo para cá. Eu falo para o pessoal, R$30 o frete. Nossa, você não conseguiria fazer um transporte nesse valor tão barato. E atenção, o pessoal chega com um carro da Atalaia, bonito, coloca, estaciona na porta de casa para entregar, com uma gentileza enorme. Enfim, todo o trabalho de vocês se reflete nisso aí, e além do produto que eu recomendo, é maravilhoso. Obrigado pela entrevista de vocês três, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, e a gente vai falar mais vezes, eu vou marcar essa viagem aí. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Um abraço. O Paulo, a Rosana e o Tiago da Fazenda Atalaia conversaram com você. Negócio fechado e não se fala mais nisso. Já pensou comprar o imóvel dos seus sonhos sem dar R$1 de entrada, com negociação, sem burocracia e com desconto? Imóveis prontos para morar no ABC e Grande São Paulo a partir de R$189 mil. Negócio fechado. A nova campanha da MB Gussi para aquecer de vez o segmento imobiliário. E vai até 10 de setembro. A hora é agora.
Investimento em imóveis rendeu em média 15,3% em 10 anos, enquanto a poupança e aplicações em renda fixa vem rendendo menos de 2%. Investir em imóveis é uma forma de construir um patrimônio seguro e lucrativo. Negócio fechado, com a M. Bigucci. Muito bem, amigos telespectadores do Bloco Saúde do Homem no programa Joaquim Alessio. Hoje a gente faz uma live, uma entrevista diferente desse bloco. Vocês estão vendo aí o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, nos atendendo entre uma cirurgia e outra, por isso ele está paramentado aí de touca, de máscara, de roupa, de centro cirúrgico. É isso mesmo, professor? Sim, estamos aqui já voltando ao trabalho, né? Que Força total. maravilha. É isso aí. E no pique total. Estamos força total. Acabou de fazer uma cirurgia fácil, uma cirurgia mais complicada, como é que foi? Para nós é rotina a cirurgia prostática, né? Para câncer de próstata. Né? Agora a gente vai ter uma outra de rim na sequência, mas a gente acostuma, né? Seria uma cirurgia de complexidade média para alta, mas a gente está acostumado já, então já faz bastante, enfim. Estamos na nossa rotina de novo. E que é uma rotina bastante exaustiva, né? Dá para perceber até que tem um certo ar de cansaço aí, apesar do sorriso sempre constante aí, mas realmente é um trabalho puxado, né? Acho que fisicamente, é mais fisicamente, né? Mentalmente a gente está sempre atento, né? Gosta do que faz, quando você ama o que você faz, o cansaço físico fica um pouco mais leve, né? Mas cansaço físico sim, precisa ter um preparo físico bom para suportar, isso é verdade. Agora, é a primeira vez que eu entrevisto um médico entre uma cirurgia e outra, né? Já tinha dado alguma entrevista assim, né, nesse clima, dentro desse momento? Olha, já dei algumas entrevistas assim, já dei aula dentro de centro cirúrgico, porque a aula tinha que ser num programa de pós-graduação, e eu estava entre uma cirurgia e outra, tive que parar para dar aula, e já dei aula entrando, do jeito que eu estou fazendo com você, entrando no voo. Embarcando no voo, era uma participação no Congresso Mundial de Robótica, e não dava para rejeitar aquilo. Todos os grandes especialistas lá, falei, eu vou faltar porque eu estou na fila do negócio, e eu percebi que ia acontecer isso. Mas eu fui levando, eu fiz a minha apresentação e falei, olha, o avião vai fechar a porta, eu vou ter que sair. Eu saí uns 5 minutos antes de acabar a reunião, mas deu certinho para eu contribuir da maneira como eu tinha que fazer. Que legal, que maravilha. Para mim está sendo uma experiência inédita, confesso que eu fico até bastante emocionado, até diferente ver isso. Já acompanhei cirurgia, já acompanhei parto, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu estava na sala de parto junto com a médica, com o pediatra e tal. Mas, assim, fazer uma entrevista nesse momento, não lembro. Não, nunca fiz, não. É algo que a pandemia permite, porque a gente pode usar essa tecnologia aí da internet, usar esses programas, falar ao vivo com os telespectadores. Né? Exatamente. E mostrar também para eles que, em que pese a exigência de toda uma formação, de ter um profissional especializado, também não é assim algo do outro mundo fazer uma cirurgia. Para quem está preparado, para quem estudou, para quem tem essa formação, é uma rotina de trabalho que tem que ser encarada por quem vai se submeter à cirurgia da maneira mais tranquila possível. Até isso ajuda no processo, né? Exatamente. O que a gente fala é confie no seu médico, que tem a capacidade para poder resolver o seu problema, e tente ficar tranquilo, né? Mas hoje em dia, quando está estressado, a gente dá remédio para acalmar, o anestesista faz pré-anestésico. Então, até isso, que era uma coisa também de outro mundo, o indivíduo não chega na sala de cirurgia e está totalmente apavorado. Então, a frequência cardíaca já está melhor, a pressão está melhor. Então, tudo você tem como contornar, né? Hoje em dia está muito evoluída
o ato operatório em si já começa no preparo que a gente faz antes da cirurgia, nos exames, né? E durante a internação também o anestesista faz um preparo muito, muito interessante, que aí deixa o paciente tranquilo, todo controlado, para a gente poder fazer intervenções que a gente fazia, levava horas e horas, agora a gente, com tecnologia, faz com incisões menores, menos mórbida, indivíduo que ficava muitos dias no hospital vai embora, às vezes com 1, 2 dias. Então é magnífico assim, a evolução que eu vi da cirurgia. Estava até falando com os meus fellows, que praticamente tudo que a gente aprendeu na residência a gente não faz mais. A gente aprendeu cirurgia de cálculo aberta, com incisão, não fazemos mais. Ou faz endoscópica, ou percutânea, ou laparoscópica. Aprendemos a fazer prostatectomia aberta, hoje a gente faz robótica. Aprendemos a fazer só fimose, só ficou fimose e vasectomia. O resto, né, próstata, que a gente ressecava com bisturi elétrico, hoje a gente faz com laser ou com bisturi bipolar. Assim, praticamente tudo, não tem quase nada que a gente aprendeu, que eu aprendi na minha residência 20 anos atrás, que eu faça hoje. Então, se eu não estou evoluindo, se eu não estou aprendendo, se eu não estou me dedicando, viajando, eu estou para trás, né? Fica para trás. Muita gente não entrou na onda da laparoscopia, ficou para trás, né? Acabou ficando para trás e eu passei a trabalhar para muita gente. Então, uma época que eu trabalhei para muita gente. Agora a robótica está começando, mas está começando um pouco mais aberta, vamos dizer assim. Então, já não eu já tenho mais concorrência, vamos dizer assim, com a robótica. Tem mais gente fazendo a robótica. Então, você tem o teu mercado, mas não tem tanto mercado de outros médicos. Enfim, é uma coisa que você tem que se adaptar. O tempo passa, a gente tem que aprender as técnicas e oferecer o melhor que a gente pode, né, para os nossos pacientes. E essa aprendizagem, é isso que eu ia falar, essa aprendizagem, além de refletir nos resultados profissionalmente, elas são fundamentais para o paciente que se beneficia disso, que hoje tem a possibilidade de ficar menos tempo internado, que hoje tem a possibilidade de ter uma recuperação com muito menos trauma do que tinha antes, com muito menos sequelas do que tinha. Esses avanços todos, em última palavra, eles vão beneficiar diretamente o principal objetivo do trabalho, que é o bem-estar do paciente, né? No começo, né, quando a gente faz as coisas em protocolo de pesquisa, universidade, etc., a gente tem o feeling, mas não tem a certeza. Mas aí, quando a gente começa a estudar e fazer os estudos comparando com a técnica convencional, algumas coisas ficam e muitas outras que já foram testadas, não ficam. Então, é o crivo do tempo que a gente fala. Tinha um professor que falava, tudo merece passar pelo crivo do tempo, para a gente saber se realmente o que a gente está oferecendo de novidade é melhor. Ele brincava e falava assim, olha, você pode ir de ré para Santos, se quiser, mas eu não sei se é factível, você consegue fazer, mas não tem vantagem nenhuma. Então, essa seria uma novidade, vamos dizer assim, que não deveria ser instituída. E tem outras novidades fantásticas que a gente institui e faz e que realmente mostram que a longo prazo tem benefício para os pacientes. Ótimo. Então, eu como estou lá na faculdade, estou sempre testando coisa nova, muitas coisas andam bem e outras, às vezes, não progridem. Essa próxima cirurgia tem mais ou menos um tempo previsto de duração? 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. O problema não é só o ato operatório, né? É o ato anestésico, o paciente tem que acordar. Então, eu não vou embora enquanto o paciente não acorda, não está consciente. Às vezes ele até está um pouco torporoso, mas pressão normal, respirando bem. É um cuidado que a gente tem para poder falar com o familiar também, dar informação, notícia para o familiar. Né? Muito desagradável. A gente tem colegas que falam, nossa, a cirurgia acabou bem, fui lá dar notícia familiar. Quando eu voltei para a sala, o homem teve uma parada cardíaca. Então, desagradável, né? Você fala, tá tudo bem, de repente você liga na família, ó, parou, viu? Morreu, assim, né? Você tem que seguir, né? Até o fim, ver que realmente está seguro, está tranquilo, e aí dar uma notícia mais precisa para os parentes, né? Para os familiares, que ficam esperando uma notícia, né? Então,
Às vezes um tempo operatório de 1h30, o completo do ato operatório todo, você multiplica por 2. Então, sempre quando eu vou fazer uma cirurgia de 1h30, 2 horas, eu já falo para o paciente que é um período. Vou começar às 7, 8 da manhã, isso deve acabar lá para o meio-dia. E é mais ou menos isso que acontece. Às vezes eu chamo para conversar 11 horas, um pouco antes. É melhor chamar um pouco antes do que passar muito tempo, porque eles ficam desesperados ligando na sala, perguntando, né, pedindo notícia. Como é que tá? Nossa, demorou demais. Olha, avisa eles que demorou 2 horas para entrar, não começou. Às vezes fica na recuperação, está limpando a sala, falta uma pinça, o paciente não entra, enquanto não tem tudo. Né? Hoje em dia tem um protocolo de cirurgia segura. Você tem que checar tudo, anestésico, material, tal. Então o paciente não vem sem uma assinatura de consentimento do cirurgião, do anestesista. Né? Checa-se tudo, remédio para trombose, para infecção, lado, paciente, nome do paciente, lado certo, cirurgia certa, tudo hoje é checado com o time out, que a gente chama. Então a gente checa, recheca, vê que está tudo bem. Então, às vezes, isso não está na nossa conta de tempo operatório, mas tudo isso leva tempo e às vezes pode demorar um pouco para começar. Então, tudo isso a gente explica para os pacientes. Tá ótimo. Professor, por hoje a gente vai ficar por aqui. O senhor tem uma cirurgia logo em seguida, não vou ficar tomando seu tempo, mas muito obrigado pela informação, pelo privilégio de poder entrevistá-lo entre uma cirurgia e outra. E na semana que vem a gente conversa mais. É um prazer grande falar, poder falar do meu trabalho, poder falar de centro cirúrgico, como é que as coisas acontecem aqui. Como é um programa em tempo real, acho que deu para passar um pouco a mensagem para o público. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, cirurgião, falou direto do centro cirúrgico para vocês. A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. Nós estamos há praticamente 2 meses das eleições municipais de 2020 e muitas dúvidas ainda persistem no que se refere à questão da legislação eleitoral. Por isso eu tenho a honra e a satisfação de receber aí do outro lado da tela um advogado especialista em legislação eleitoral, o doutor Hamilton Augusto. Doutor Hamilton, boa tarde, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Boa tarde, Joaquim. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui, agradeço o convite. Desejar aí uma ótima tarde para todos que nos acompanham aqui ao vivo pelo seu canal e estou à disposição aí para tentar clarear um pouco essas dúvidas. Maravilha. O pessoal está entrando, já tem... nem entramos no ar, não anunciamos isso aí antes, já tem 5 pessoas assistindo, daqui a pouco você tiver... Se cada um chamar 5, a gente vai multiplicando. É verdade. Eu vi um trabalho seu, recém-lançado, até compartilhei com os amigos aí no WhatsApp, porque julguei da maior importância, que é um e-book com orientações, ainda que genéricas, mas já importantíssimas para esse período eleitoral. A gente sabe que a legislação muda de eleição para eleição, de ano para ano. Neste ano, até em função da pandemia, tivemos a modificação da data da eleição, os prazos, consequentemente, mudaram. Fala um pouquinho primeiro desse trabalho, para depois a gente entrar nos aspectos mais específicos da legislação eleitoral. Esse e-book, eu fiz ele um resumo da legislação eleitoral, né, para facilitar um bate-pronto
e foi um trabalho bem bacana. Eu optei por fazer e-book para que pudesse difundir o máximo possível essas informações no meio político, para os pré-candidatos, dirigentes partidários. E esse e-book foi um trabalho bem bacana, com base em toda a legislação de propaganda eleitoral. Eu só deixei de fora a parte de prestação de contas, porque era um outro e-book que eu estava trabalhando nele, mas a correria acabou não possibilitando que eu finalizasse. Ainda é possível que, como a prestação de contas nessa eleição ficou para 15 de dezembro, é possível ainda que eu consiga finalizá-lo ainda para os próximos meses e gerar aí o e-book. Esse e-book foi um trabalho manual e eu tive a grata satisfação de ter o prefácio do ex-ministro Henrique Neves, ex-ministro do TSE, Henrique Neves, que é um amigo querido, um parceiro também em Brasília que eu tenho, e ele fez esse prefácio desse guia. O Gregor, que é um amigo também, que é da GD, que é uma editora que ele tem, assim, não é tão... É uma editora tão famosa, tão conhecida, é uma coisa mais ali caseira, aquela coisa mais boutique dele, né? Pequena. Ele fez toda a diagramação para mim com o intuito de que a gente fizesse um trabalho aí de divulgação. Então foi uma coisa bem bacana, os amigos se empenharam aí para estar junto. E tem sido bem legal o retorno. Eu pus lá na minha bio, né, do Instagram, e tenho disparado direto pelo WhatsApp, atualizei com a emenda, né, que nós tivemos aí. Me deu um trabalhinho porque as resoluções foram, de certa forma, impactadas, a legislação de um modo geral, pela emenda, a mudança do calendário. Então eu tive que mexer em tudo que estava ali praticamente para as datas e tal, mas tem sido bem legal. E recentemente eu cedi os direitos autorais para que o PRTB, meu amigo Levi Fidelix, pudesse utilizar e distribuir também para o partido de um modo geral. Então eu fiz gratuitamente uma sessão dos direitos para que ele pudesse fazer essa distribuição. Então tem sido um trabalho bem bacana e tem ajudado bastante. Espero poder continuar e toda eleição poder estar atualizando, né? Agora, doutor Hamilton, realmente a pandemia mudou não só as datas, mas mudou tudo em relação à preparação dos candidatos. Essa questão da prestação de contas que o senhor mesmo vai ter que deixar para depois, ainda bem que ela só vai ser em 15 de dezembro, um mês depois da eleição, mas das mudanças no que se refere à questão da eleição mesmo. Quais elas são mais prementes e as que mais impactam nos candidatos? Primeira, a data da eleição, né? Vamos usar assim, né? A data da eleição foi a primeira mudança mais radical que ninguém esperava que fosse alterada dessa forma para 15 de novembro. Na verdade, 15 de novembro, se a gente for parar para analisar na história, já era uma data eleitoral há muito tempo atrás, e fomos para outubro e agora acabamos, por coincidência, voltando para novembro. Mas tem umas mudanças interessantes. O primeiro turno é 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro. Então, estreitou o período de segundo turno de campanha. Você tem aí 2 semanas tão somente para segundo turno de campanha. Então, já deu uma estreitada nesse período. Você tem uma previsão na emenda constitucional que autoriza a mudança da data da eleição no município que a pandemia for agravada. Então, a própria emenda trouxe a previsão da possibilidade, desde que tenha um laudo aí dos órgãos de saúde do Estado e federal, né, o Ministério da Saúde, que a Justiça Eleitoral pleiteie ao Congresso um decreto legislativo alterando a data da eleição em municípios específicos, que pode ser alçado até 27 de dezembro. Então, você aí já tem essa possibilidade. O município que não alcançar um padrão aí satisfatório no que tange a recuo do Covid-19 e a coisa fique muito grave, a eleição pode não ocorrer dia 15 de novembro.
Depois disso, a gente teve aí questões de desincompatibilização, que foram também alçados para, no caso da desincompatibilização, só impactou a desincompatibilização que diz respeito aos 3 meses anteriores à eleição. Então, ela foi alçada para 15 de agosto, que é as principais aí, né? Funcionários públicos de um modo geral, cargos comissionados, que são obrigados a fazer o afastamento, se licenciar, se exonerar para disputar o pleito. Tivemos a mudança também da regra da data da desincompatibilização do apresentador de rádio e TV, que foi para 11 de agosto, de 31 de julho para 11 de agosto. E aí tivemos as mudanças relacionadas à conduta vedada, com exceção de um diferencial que esse ano, por conta da pandemia, permitiu-se que alguns atos continuassem a serem realizados. Entre eles, doação de bens da administração pública, bens e serviços, no caso de atendimento específico ao coronavírus. E a publicidade institucional também, que é vedada nos 3 meses que antecede as eleições, também foi alçado para agosto, só que dessa vez, da mesma forma, por conta do coronavírus, a emenda constitucional permitiu que a administração pública continue veiculando informações sobre o enfrentamento à pandemia. Então, coisas impensáveis no ano eleitoral, se fosse um ano normal. Por conta da pandemia, a gente tem essas abertura dessas possibilidades. Tivemos a questão, ainda dentro dessa alteração e dos impactos aí da pandemia, a possibilidade, inclusive nós estamos no período de convenções, a possibilidade das convenções virtuais, que foi uma novidade trazida não pela lei, mas o TSE decidiu isso através de uma consulta. Para evitar aglomeração, ele permitiu que as convenções fossem no meio digital, no meio eletrônico, embora não taxativo, permitiu-se que possa ser realizado pelo meio tradicional. Então, basicamente, as principais e maiores mudanças seriam essas. A gente está vendo uma campanha que eu não consigo entender o real motivo ainda, acho que eu sou muito, muito inocente, de falar que as pessoas não devem ir votar, a gente, sabe, de não deve ser mesário. Aí o Tribunal Superior Eleitoral tem que fazer uma campanha, né, usando gente famosa, como o Dr. Drauzio Varela, pedindo para quem não está no grupo de risco se apresentar para ser mesário. E aí eu faço uma questão de colocar, tem gente que fala, o Dr. Drauzio Varela não está ganhando absolutamente nada. Fica claro ali na propaganda ali embaixo que ele não tem cachê para isso. Eu entendo que o cidadão tem que exercer o seu direito, e mais do que um direito, é um dever votar. E pensar bem, avaliar, pesar, independente da linha política, do partido que ele gosta ou não, mas saber por que ele está votando, em quem ele está votando, e depois cobrar desse gestor dos recursos públicos, porque o político nada mais é do que isso. O prefeito, no caso, vai gerir os seus recursos. O vereador, cobrar dele que ele fiscalize, não seja um simples office boy de luxo, como a gente fala hoje, de muitos vereadores, que só seguem aquilo que o prefeito manda fazer, vão lá, registram o voto de uma forma e não discute, não amplia. A gente tem que cobrar dessa classe política que ela faça o seu papel de uma forma que isso venha trazer benefício para a sociedade. Mas votar, deixar de votar jamais, né? Essa eleição vai ser uma eleição bem complicada, por conta dessa preocupação que a Justiça Eleitoral tem do grande número de abstenção. Isso é fato, vai impactar muito. Nós tivemos uma eleição na França recentemente, em que eu recebi algumas informações que, salvo engano, o número de abstenção estava batendo mais de 60%. Então aqui, e isso impacta várias questões. Por quê? Essas pesquisas eleitorais que estão divulgando aí, esquece. Sim. Esquece. Porque na hora de votar é que você vai ter a pesquisa de fato. Porque imagina que essas pessoas que foram entrevistadas para a pesquisa, elas estão no grupo de risco, elas não vão votar, elas deixam de votar no dia. Já impactou o resultado da pesquisa. Então,
Essas pesquisas todas que estão saindo aí, possivelmente vai ser tudo diferente. Então, eu tenho dito que aquele pré-candidato que ele é o preferido de um determinado grupo de mais idade, por exemplo, ele já tem que buscar voto em outra faixa etária. Senão ele vai ser impactado. Ele vai ter pelo menos perda de 50% do eleitorado aí. Correto. E isso é uma situação em que você deixa o pré-candidato, lá na frente candidato, com duas obrigações. A primeira é ele conscientizar a população da obrigação do voto. Conscientizar de que é importante votar. E a segunda, aí sim, ele pediu o voto, porque se ele achar que vai ser só realmente pedir o voto, não vai ser o suficiente. Primeiro ele vai ter que ter o trabalho de conscientizar da importância do voto. Tá ótimo. Doutor Hamilton, infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas a gente vai conversar mais vezes. Com certeza. Vou perturbá-lo mais pedindo entrevista sempre que tiver alguma dúvida. Estou à disposição. Porque acho que a gente presta um serviço de utilidade pública importante. Obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Hein? Eu que agradeço, estou à disposição. É uma satisfação enorme falar aqui para os seus telespectadores, para você, e estou à disposição. Se precisar, eu estou às ordens. Tá ótimo. Doutor Hamilton Augusto, advogado especialista em legislação eleitoral, conversou com você.